Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro de mercado financeiro e de capitais. E hoje nós vamos abordar sobre o mercado de capitais. Já falamos sobre o mercado monetário, agora falar sobre o mercado de capitais. Então vamos lá para nossa apresentação. Bom, então, tema de hoje, mercado de capitais. Então, nossos objetivos seria conceituar o mercado de capitais, também os principais produtos que são negociados dentro desse mercado e para que servem esses produtos também. Bom, o que é mercado de capitais? Então, o mercado de capitais é um sistema, né, é um sistema dentro do sistema financeiro nacional, onde são realizados os negócios com títulos e valores mobiliários, tá? E aí são vários os valores mobiliários, como ações, debêntures, cotas de fundos, é, contratos futuros, opções e outros mais, né, derivativos. Então, dentro desse mercado é onde acontece toda essa movimentação desses títulos, né, que são tem que estar relacionado aí com capital de empresas, por exemplo, né? Da estrutura de capital, seja ela capital próprio ou capital de terceiros. Tá? Então, quem que atua dentro desse sistema? O principal, né, órgão fiscalizador, aliás, o órgão fiscalizador é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, que é um braço aí executivo, né, do sistema financeiro nacional, onde ela é a grande xerife do sistema, né? Então, ela aplica a norma, né, elabora e aplica normas, né? Então, ela atua fiscalizando o mercado, supervisionando e regulando e também faz aí o papel de juiz, ou seja, no âmbito dos processos administrativos, cabe à CVM aí aplicar aí as penalidades para aqueles que cometem infração e irregularidade dentro desse mercado. Além da CVM, então tem a grande operadora, que é a Bolsa, a B3, Bolsa Brasil e Balcão, que é a Bolsa de Valores. Também atua aí as sociedades corretoras, as distribuidoras de títulos de valores imobiliários, bancos de investimentos e outras instituições aí que são autorizadas aí a funcionar dentro desse sistema, tá? A gente tem hoje uma grande bolsa. No passado, essas bolsas eram um pouco mais pulverizadas. Nos anos 70 até os anos 80, por aí, existia ainda a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e a Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa. E em São Paulo também tinha a BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Depois fechou-se a Bolsa do Rio de Janeiro e a B3 aí juntou, a B3 não, a Bovespa juntou-se com a BMF e criou então uma bolsa um pouco maior, que passou a se chamar BMF Bovespa, né? Na Bovespa negociava-se papéis relacionados ao mercado de capitais, e na Bolsa na BMF se negociavam contratos futuros relacionados a commodities, né? Então, e aí juntou as duas, então todas essas operações passaram a ficar em uma única bolsa. Depois a Bolsa BMF juntou-se com a CETIP, né? Que era a Central de Registro de Títulos Públicos, né? E não, por títulos privados, né? A títulos públicos é a Selic, né? Então a CETIP, e formou-se então a Bolsa Brasil Balcão, que hoje é uma sociedade por ações, é uma sociedade de capital aberto, está aí aberto para quem quiser comprar ações da B3, tá bom? Então esse é o sistema, como é que ele está assim organizado, né? Bom, aqui tem os mercados, né, como que o mercado financeiro é dividido, né? Então, mercado monetário, de crédito, de capitais e de câmbio, né? Nós estamos falando aqui de mercado de capitais. Bom, quais produtos que são negociados dentro desse mercado, né? E as suas finalidades? O principal que eu acho, na minha opinião, são as ações. Por que são ações? Ações é a menor fração do capital de uma empresa. No caso, as companhias, né? As companhias ou as SAs, como são chamados, ou sociedade por ações, né? As pessoas ainda costumam chamar de sociedade anônima, né? Porque, na verdade, não existe mais anonimato. Era sociedade anônima porque, quando existiam os títulos ao portador, você não sabia quem era o dono, tá, desse título, porque não tinha o nome.
era simplesmente o portador. Então, chamava sociedade anônima. Então, a pessoa ficava no anonimato, vamos assim dizer. Hoje não existe mais anonimato no ponto de vista dos títulos de crédito que giram no mercado, porque isso precisa ser todos nominais. Então, a sociedade por ações, ou companhias, ou SA, né, como se pode ser chamado. Então, o capital das companhias são divididos em ações, que é a menor fração que representa esse capital. Isso é chamado de papéis, né? Papéis porque, historicamente, ações ela era impressa num papel, entregue para a pessoa pegar e guardava no cofre. Hoje não existe mais esse papel, né? Não há mais esse papel. Isso é tudo escritural, fica escriturado lá na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, na CBLC, e a B3 é que acompanha isso, e disponibiliza, inclusive, os extratos para quem quer consultar. Então, são chamados de papéis, mas não existe mais papel, é tudo escritural, em função da tecnologia que está disponível, né? Fica lá registrado no seu nome. Então, por isso chama papéis. Em termos de sociedade por ações, existem dois tipos: tem a sociedade por ações de capital fechado e a sociedade por ações de capital aberto, né? As de capital fechado não têm ações negociadas na Bolsa. Elas pertencem a um grupo de pessoas, a uma família, por exemplo, e fica restrito a esse grupo, né? Você, para comprar uma ação dessa aí, você tem que ir até o proprietário e fazer a oferta, e você faz isso aí, é o tipo balcão, né? Não é no pregão. Já as companhias abertas, as suas ações são negociadas, estão disponíveis em bolsa, né? Lógico que não está 100% lá disponível na bolsa, porque o acionista controlador não vai colocar as ações dele na bolsa para vender, porque senão ele perde o controle. Mas boa parte das ações são negociadas, o que a gente chama de free float, né? Ações, empresas que participam que estão listadas no segmento de governança corporativa da B3 e que fazem parte do nível de novo mercado, obrigatoriamente tem que ter 25% das suas ações negociadas em bolsa, que é o 25% de free float, né? Então, essas ações têm que estar no mercado, né? Para dar liquidez ao mercado, para dar agilidade ao mercado. Então, é uma das condições para empresas que estão listadas aí no nível de novo mercado, de nível de governança corporativa da B3, tá? Então, é isso aí em relação às empresas. Bom, as ações, elas, basicamente, elas são de dois tipos, né? São as ordinárias nominativas e as preferenciais nominativas. O que diferencia uma da outra? As ordinárias nominativas são aquelas que conferem ao seu possuidor, ao seu proprietário, o direito de voto nas assembleias de acionistas. Então, essas pessoas têm poder dentro da assembleia de dar destinos aos projetos da empresa, ou seja, eles decidem o futuro da empresa. Porém, não tem preferência nos dividendos. As preferenciais nominativas não dão direito a voto. A pessoa que é proprietária de ações nominativas não participa de assembleia, não tem poder de voto. Porém, ele tem a preferência no recebimento de dividendos, né? Então, ele primeiro tem que receber os dividendos, depois o outro. Lógico, quando as empresas anunciam, ela já dividiu o capital, o lucro que vai ser distribuído, falou: isso aqui é do preferencial, isso aqui é do acionista ordinário. Mas se o lucro for, vamos dizer assim, não dá para distribuir para todo mundo, vai distribuir primeiro para o acionista preferencial. É assim que está na lei, tá? Então, e no mercado, né, como é que a gente identifica uma ação, se ela é ON ou se ela é PN? Bom, logicamente, cada ação ela tem uma sigla, né? Por exemplo, a Taesa, né, que é uma empresa de energia, de transmissão de energia elétrica, é TAEE, né? TAEE, né? TAEE, né? A sigla. Aí tem o 3 na frente. Esse 3 quer dizer que é uma ON. Uma TAE4 é uma PN, né? Uma Petrobras é PETR4, que é PN, PETR3 é ON. Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem ações preferenciais. Todas as ações do Banco do Brasil são ONs, né? Qualquer ação que você comprar do Banco do Brasil, ela é um ON. Por quê? Porque o Banco do Brasil é listado no nível de governança corporativa de novo mercado. Todas as empresas que fazem parte do novo mercado de governança corporativa da B3, as suas ações obrigatoriamente têm que ser 100% ON. Não tem ação PN, ou seja, todos os acionistas têm os mesmos
os mesmos direitos, né? Confere os mesmos direitos para os acionistas. E aí o Banco do Brasil não tem ação PN, é só ON. Então, é B, é B, é BS, B, esqueci, BS, tá? Não vou lembrar. Tem o 3 na frente, tá? Então, é assim que a gente identifica uma ação aí dentro do linguajar da Bolsa, tá? Bom, as ações, elas conferem aos seus proprietários uma remuneração, né? É isso que atrai a pessoa a comprar ações, que é a distribuição de lucros, né? Que é essa remuneração. Então, uma ação ela se torna muito mais atrativa quanto melhor ela remunera o seu acionista, que a gente chama de dividend yield, né? Quanto maior for o dividend yield de uma empresa, mais atrativa é a ação dessa empresa, logicamente, isso acaba elevando o preço da ação no mercado. Então, o que são as remunerações? Elas são divididas em duas situações, que é a distribuição dos dividendos e também do juros sobre o capital próprio. Esse juros sobre capital próprio, ele é uma figura aqui que só existe no Brasil, tá? É um negócio que foi criado aqui no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo, tá? Todas as sociedades capitalistas, né, que têm mercado de capitais, eles distribuem apenas dividendos. Aqui não, distribui dividendos e juros sobre capital próprio. E esse negócio foi introduzido aí em 95, né, que foi aprovada a Lei 9.549, de 95, e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 96. Então, essa lei, ela não é uma lei que só cria o juros sobre capital próprio, não. Ela é uma lei que altera a legislação do imposto de renda. E aí, através dessa lei, aconteceram várias coisas. A primeira coisa que aconteceu, aí, a principal, foi a extinção da correção monetária dos balanços nas demonstrações contábeis. Porque a gente viveu um período de inflacionário, de inflação muito alta, muito elevada. A gente até falava de inflação galopante, né? O absurdo assim de você ter inflação de 80% no mês, né? Hoje se fala em 11% ao ano, o pessoal fica assustado. Mas a gente tinha inflação de mais de 80% no mês, tá? Então isso é um absurdo. E aí precisava corrigir os balanços, porque senão os balanços ficavam defasados. Tá? Só que aí veio o Plano Real, estabilizou a moeda, e aí o governo entendeu que não havia mais necessidade de fazer correção monetária de balanço. Então, através da Lei 9.549, ele extingue a correção monetária, ou seja, não se faz mais a partir de 96. Os dividendos passam a ser isentos do imposto de renda, porque era tributado, passa a ser isentos, só que ele cria a figura do juro sobre capital próprio. Então, ele diz para as empresas, olha, você pode calcular um juro sobre o seu capital próprio, tá? Sobre o seu patrimônio líquido, e pagar isso como remuneração ao acionista, imputando isso aos dividendos, ou seja, você desconta lá depois os dividendos. E essa despesa, vamos assim dizer, ela é dedutível do imposto de renda lá na empresa. Então, ela calcula o juro, paga, direciona para o acionista e deduz como despesa no imposto de renda. Só que o governo dá esse benefício fiscal para a empresa e ele cobra de quem? Do acionista que recebe o juro. Ele cobra 15% da fonte. Então, já vem descontado na fonte, tributação exclusiva, né? Na fonte, já vem descontado. E depois ele é imputado ao dividendo. Então, do total dos dividendos apurados, divide-se um pouco em juros sobre capital próprio e o resto dividendos, tá? Então, é assim que funciona. Se vocês olharem aí o balanço de empresa, vocês vão encontrar lá no passivo sempre esse nome, dividendos e juros sobre capital próprio a pagar, por exemplo, tá? Então, é daí que surgem esses valores. Então, essa é a remuneração. A lei diz o seguinte, a 6.404, ela diz o seguinte, que se o estatuto da companhia for omisso, ele tem que pagar 25% do lucro líquido ajustado na forma de dividendos. Tá? Então, o que é o lucro líquido ajustado? Apura-se o lucro da empresa, todas as deduções, chegou no lucro líquido. No lucro líquido, a empresa tem que constituir algumas reservas que estão previstas em lei. Aí ele vai constituir as reservas, depois que constitui as reservas, ele está com o lucro líquido ajustado, ou seja, tirou tudo que foi para a reserva. A partir daí, então, é a base de cálculo para ele fazer dividendos, pagar os dividendos. Se o estatuto é omisso, é 25%. Se o estatuto definir, é o que está no estatuto, porém, o dividendo mínimo obrigatório é 25%.
Tá? Esse 25%, que é o dividendo, a gente chama de payout. Tá? Então, por exemplo, empresa como o Banco do Brasil esse ano, ele se comprometeu a pagar sobre o lucro de 2022, ele vai pagar um payout de 40% do lucro que ele vai distribuir, que é uma boa distribuição. A Taesa tem por meta pagar 70% de payout, desde que o endividamento esteja num determinado nível. Então, tem uma condição prevista em estatuto. Tá? Então, cada empresa tem seu payout. Então, para quem vai comprar ações, é bom olhar qual empresa que tem o melhor payout, quanto que paga de dividend yield, o histórico de dividend yield, e ver se ela está gerando bons lucros, se está crescendo o lucro, se está crescendo a receita. E aí você pode direcionar aí os seus investimentos aí para esse tipo de empresa, tá bom? Bom, além da remuneração, que são os dividendos, né? Existe também a bonificação, tá? O que é a bonificação? A empresa ela vai apurando o lucro, vai distribuindo o lucro, mas sempre fica lucro retido em função das reservas que ela constitui. Vamos supor que ela atingiu já os níveis, né, elevados de reserva e não tem nenhum projeto para investir esse dinheiro aí numa expansão, por exemplo, de planta, de equipamento. Ela está com, vamos dizer assim, está maduro, é um investimento maduro que não precisa mais de reinvestir. E aí está sobrando dinheiro lá no patrimônio líquido através de reserva. O que ela pode fazer? Duas coisas. Primeiro, ela poderia pegar e fazer uma distribuição extraordinária de dividendos a partir das reservas. Pegar reservas e distribuir na forma de lucro, né? Na forma de dividendos extraordinário, além daquilo que é o normal que ela paga. Ou ela pode simplesmente pegar essas reservas e fazer um ato de aumento de capital, faz uma ata aumentando o capital, a Assembleia aprova, registra na junta, e aí esse aumento de capital ele transforma em ações e distribui essas ações gratuitamente aos acionistas. Por que gratuitamente? Porque o patrimônio líquido da empresa pertence aos acionistas. Então, aquele capital que está lá, mais as reservas, é do acionista, é do proprietário. Né? E aí ela pega e transforma essas reservas em capital e converte essas reservas que estão sendo incorporadas ao capital em novas ações e bonifica o acionista gratuitamente. Então, cada acionista vai receber aí um quantitativo equivalente à sua participação no capital social da empresa. Então, isso é a bonificação. Não tem custo, é gratuito, em função de que o lucro é do acionista. Tá? Outra coisa que pode acontecer é o desdobramento ou o ajuntamento de ações, né? Que é o split ou o implit. Né? O split é o desdobramento. Tá, por que acontece isso? Acontece porque, às vezes, o preço da ação vai subindo muito no mercado, o preço de mercado, porque uma coisa é valor patrimonial, por quanto a ação está lá registrada, lá, o quanto que ela equivale ao patrimônio líquido. Outra coisa é o que o mercado reconhece, né, que o mercado precifica essa ação. Ou seja, o preço de mercado nunca é igual ao preço, o valor de capital da empresa, né, o valor patrimonial. Pode ser maior, pode ser menor. Mas às vezes ele aumenta muito em função da grande procura, grande demanda por essa ação, e aí ela fica muito cara, né, para ser negociada no mercado. Aí a empresa pega e se dobra. Por exemplo, pega uma ação e desdobra em duas e faz com que o preço, então, caia, né? Eu lembro de uma época, acho que em 2007, 2000, lá por 2007, 2008, uma ação da Petrobras estava valendo mais de R$ 100, tá? Talvez você comprar um lote de mil ações, né, a R$ 100 é muito dinheiro para muita gente. Né? Porém, se fosse um lote de 1.000 ações a R$ 10, seria muito mais fácil. Então, eles pegaram e desdobraram. Cada uma ação virou duas e o preço da ação caiu para R$ 50. Ou seja, para o acionista não muda nada. Ele aumenta a quantidade de ações que ele possui, porém a sua participação no capital é a mesma em termos financeiros, em termos de percentual de participação. Isso é o split. Pode ser também que o valor esteja muito baixo, muito, muito baixo. Então ele pega e faz um ajuntamento. Pega lá 2 ações ou 100 ações e transforma em uma. Já vi acontecer de pegar 100 ações e transformar em uma. A Eternit fez isso no passado, recente, aí, 4, 5 anos atrás. Pegou as ações dela, que valia 90 centavos, juntou e acabou virando aí
uma ação de R$ 9, por exemplo, né? Pegou 100 ações e transformou em uma. Então, ele fez um split, tá? Porque estava muito barato no mercado, né? Muito pulverizado. E aí faz essas coisas. Então, isso depende muito da política da empresa, o que ela quer fazer, tá bom? Bom, outra coisa que quem vai que quer investir em ação é saber o que é DataCon e DataX, tá? Ou seja, ação cheia ou ação vazia. Então, é, uma ação com uma ação com, né, ou DataCon, ela é vendida, né? Quando ela for vendida, ela está vendida com os dividendos que estão anunciados. Ou seja, a empresa anunciou dividendos. Olha, eu vou pagar dividendos tal dia do mês tal, tá? Às vezes ela nem define o mês. Eu vou pagar X dividendos até 31 de dezembro desse ano. Ela não falou o mês. Então, quem comprar, aí ela fala: olha, quem. E vou anunciar, vou pagar até dezembro, não vou falar o mês ainda, mas a posição é até tal data. Quem tiver ação até tal data vai receber esse dividendo. Então, até aquela data ali é data com. A partir daquela data, quem comprar ação a partir daquela data, ela está vazia, tá X, data X. Ou seja, não vai receber esses dividendos que já foi anunciado, tá certo? Então, essa é a diferença. A diferença da Datacom da Datacom. Então, eu vou pagar dividendos tal mês. Vou pagar, estou em maio, vou pagar em junho. Ou vou pagar em maio mesmo. Porém, a posição é até tal dia. Quem tiver ação até essa data vai receber. Quem tiver ação posterior a essa data não recebe esse dividendo. Só vai receber quando anunciar o próximo dividendo. Vou dar um exemplo aqui. Aqui está uma agenda de dividendos. Isso aqui é um site chamado Meus Dividendos. Está aqui, tá aqui o login. Né, Aí, quem quiser acessar, isso aqui é um site, é gratuito, pode fazer uso à vontade. Então, aqui ele tem a agenda para o mês de maio. Aqui eu peguei dia 19 de maio e, só para ver, quem está em laranja aqui em amarelo é Datacom. Isso aqui para quem já foi feito pagamento. Lógico que aqui não vai aparecer o azul, porque eu peguei dia 19, dia 19 não tinha pagamento para frente, só vai ter para trás. E aqui são os pagamentos que já foram anunciados, mas que está sendo pago aqui. Ó. Dia 19 vai ser pago, dia 20 vai ser pago, e assim por diante. Aqui eu vou chamar a atenção para o dia 22, tá? Dia 22 de maio, que vai ser domingo, né? Dia 22 de maio é a data com da Petrobras. Ou seja, quem comprar. Por quê? Porque a Petrobras, há dias atrás, anunciou, mês atrás, não, acho que nesse mês ainda, anunciou o pagamento de dividendos que ela vai fazer em junho e julho. Ela vai pagar R$ 3,77 de dividendos, sendo uma parte em junho e outra parte em julho. E disse o seguinte: vou pagar em junho e julho, porém, para quem tiver ações da Petrobras até o dia 22. Ou seja, quem tem ações da Petrobras a posição até o dia 22 vai receber esses dividendos. Vamos imaginar que a pessoa. Olha, a Petrobras vai pagar dividendos no mês que vem. Ela corre lá e compra ações dia 23. Não vai receber, porque já está data X aqui. Ó. Quem comprar a partir de dia 23 não vai receber esse dividendo, só vai receber o próximo que ela anunciar. Então, essa é a diferença de Datacom e Datacash. E aí, o camarada que conhece o mercado, ele pega e entra aqui, por exemplo, dia 20, dia 19, dia 18, vê o preço da ação, tá bom, tá barato, compra a ação e fica com ela. Dia 23, ele olha o preço, opa, o preço subiu, estou tendo ganho. Ele pega e vende a ação, ganha no preço da ação e ainda vai receber o dividendo. Quem comprou não vai receber. Comprou depois da Datacom. Vai receber o próximo que for anunciado. Então, isso é um alerta para quem quer comprar ações, tá? Não comprar ação vazia, sempre procurar comprar cheia. Aqui tem outro exemplo da Taesa, né? Que ela anunciou aqui dia 3 de maio, ó, de 22, que no dia é, que no dia 31 de maio, aqui, ó, 31 de maio, ela vai pagar 800 milhões de dividendos, sendo 147 dividendos mínimos obrigatórios, que é aqueles 25%, e 653 milhões a título de dividendos adicionais, que é o que ela vai pagar além do que é obrigatório. Tá? Sendo que 77 centavos para a ação TAEE3, que é a ação ON, é o que eu tinha comentado, e TAEE4, que é a ação PN da Taesa. 77 centavos que ela vai pagar.
e R$ 2,32 por unit, que é a TAEE 11. O que é uma unit? A unit é um ajuntamento de ações, tá? Eles pegam duas ações ON e uma PN e formam uma unit. Até a diferença eu ter PN ou AON, bom, a diferença está, logicamente, aqui eu sou acionista ordinário, aqui eu sou acionista preferencial. Se eu tenho uma TAE, eu tenho duas ON e uma PN. Tá? Uma forma de você comprar PN e ON juntas. E aí dá R$ 2,32. Tem diferença na remuneração? Não. Se eu pegar 77 vezes 3, vai dar os 2,32. Ocorrerá em 31 de maio. A partir do dia 10 de maio, as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos. Ou seja, para quem tem ações até o dia 9 de maio, vai receber esses dividendos. Para quem comprar ações a partir do dia 10 de maio, não vai receber esses dividendos aqui, que já vai comprar ela vazia. Tá certo? É isso para exemplificar o que é DataCon e DataX. Bom, como é que são negociadas as ações? Elas são negociadas no mercado primário ou no mercado secundário, tá? Mercado primário. O mercado primário, geralmente, ele é onde a empresa vai lançar as ações pela primeira vez, tá? Uma empresa é capital fechado e ela fala assim, olha, eu vou abrir o capital, vou transformar em uma SA, tá? Ah, por que que eu quero? Ah, porque é mais interessante, porque eu posso captar recursos no mercado via emissão de ações, eu não preciso ir no banco, né? Então tem toda uma vantagem e desvantagem aí para abrir capital, né? Tem empresas que abrem capital e tem outras que fecham capital porque acham que não é vantajoso para ela. Então ela faz o lançamento de ações, né? Ou seja, ela vai abrir o capital, vai jogar as ações no mercado, captar o dinheiro, pôr no seu caixa e tocar os negócios. O acionista fica com a ação na promessa de receber dividendos e também esperando aí a valorização do preço da ação. Essa oferta primária, vamos assim dizer, a gente costuma chamar no mercado de IPO, né? IPO, tá aqui, ó, que é uma sigla de Initial Public Offering, ou seja, oferta pública inicial de ações. Então, esse é o mercado primário. Logicamente, para fazer isso aqui, a empresa que vai abrir o capital, ela contrata um pool de empresas, bancos de investimentos, corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, para fazer esse negócio sob liderança de uma, né, desse pool, uma empresa líder. Esse negócio chama underwrite, né? A gente vai ver logo em seguida. E aí ela lança isso no mercado. É feita uma divulgação no mercado, os agentes tomam conhecimento, né, dessa operação e o pessoal já faz reserva de ações, ou seja, entra lá e já fala, olha, eu estou reservando tantas ações. Ou seja, começa a fazer reservas e aí no dia é feito o leilão. Se tem muito pessoal, muita gente procurando, o preço da ação vai subir e aí o cara vai comprar o que o dinheiro dele der. Se não tiver, vai cair o preço, acaba, né, talvez não sendo um sucesso aí o IPO da empresa. Ou seja, fez isso aí, negociou hoje, tal. Amanhã as ações, quem comprou a ação já vai estar querendo vender, outro está querendo comprar. Isso já é mercado secundário, que é o mercado diário de compra e venda de ações, tá? Então, no mercado secundário é onde acontece todo dia os negócios, ou seja, investidores tentando vender ações para ganhar o lucro e o outro investidor pagando para ter ação em mão. Então, é um tentando comprar, outro tentando vender. Logicamente, isso aqui dá o equilíbrio ao mercado. Logicamente, se tem muito mais gente querendo comprar a ação de uma determinada empresa, o preço começa a subir. Começa o pessoal querer comprar, e outros, né, fala, não quero vender nesse preço. Aí o preço começa a subir, e olha o preço, pô, esse negócio está ficando atrativo, eu vou ter lucro, porque eu paguei mais barato, pega e vende. Né? Então, é assim que o mercado funciona. Ah, mas o que afeta o preço das ações? Olha, são N fatores, tá? Desde notícias fundamentadas na economia, como também notícias que não têm muito fundamento, né? Às vezes o presidente da República fala lá uma besteira lá, o mercado de ações cai. No outro dia, que não foi nada. O mercado reage, o preço sobe. Então, isso aí é muito relativo. Depende aí dos fatores macroeconômicos e também do ambiente político, né? Não só local, como do mundo inteiro. E aí, crises, guerras, cataclisma, do Covid, tudo isso afeta o mercado.
tá? Notícias falsas, fake news, até isso afeta o mercado, tá? Então a gente precisa estar muito atento. E também não ficar querendo correr na crista da onda, porque às vezes é muito boato, tá? Às vezes tem gente que espalha boato para realizar lucro na bolsa, tá? Então tem que ficar atento. Bom, outro papel que é negociado, bastante negociado aí, são as debêntures, né? Então, companhias, né? Estou falando companhias, são as empresas de capital aberto, só elas podem emitir debêntures, exceto os bancos, que são capital aberto, o banco não pode emitir debênture. Então, é uma forma que a empresa tem de fazer o financiamento. Então, ela faz aí como se diz, lança uma emissão de debêntures para captar recursos com a finalidade de financiar um investimento que ela tem ou até mesmo pagar uma dívida de curto prazo e alongar o perfil da dívida. Então, ela tem uma dívida concentrada no curto prazo, isso vai pressionar o caixa dela, ela faz uma emissão de debêntures, vende esses títulos no mercado, o investidor compra o título para ganhar o juro e ela pega o dinheiro, paga a dívida de curto prazo e fica devendo apenas no longo prazo. Então, é um investimento de longo prazo que o investidor tem como opção no mercado. Lógico que tem todo um procedimento para lançamento, é feita a escritura pública, é medido o risco da empresa, aqui, ó, tá o rating aqui, ó, esse aqui no caso do Instituto de Resseguro do Brasil, o IBRE, né, que lançou um debênture aqui, a Standard Poor's fez aqui mitigou o risco, deu AAA, ou seja, um risco baixo. Se fosse um risco quando tivesse letra B aqui, já começaria a ficar mais arriscado, letra C, letra D, pior ainda, tá? Então, AAA. Então, ele está oferecendo aqui 7,75 ao ano de juro, mais a inflação que é medida pelo IPCA. Entretanto, tem 15% de imposto de renda. Por quê? Porque esse aqui não é um debênture incentivado, né? O IBER não atua no setor de infraestrutura do país. Mas se fosse, por exemplo, a Taesa ou qualquer empresa do setor de energia elétrica, ela emitiria uma debênture que seria isento de imposto de renda, desde que esse debênture seja investido em infraestrutura, redes de energia, construção de novas pequenas hidrelétricas, ou parque de eólico, ou parque de energia solar. Um aeroporto, seja ampliação de pista, reforma de aeroporto, por exemplo, que é infraestrutura para o país. Uma empresa de concessão de rodovia, ampliar a rodovia, duplicar a rodovia. Então, tudo são investimentos em infraestrutura. E aí, esses são incentivados, aí teria isenção de imposto de renda. Isso aqui é um exemplo de um lançamento de uma debênture que eu peguei no site da corretora. E aqui está, ó, não precisa de muito dinheiro para investir numa debênture, não, tá? Então, é isso que é uma debênture, tá? É uma forma da empresa investir. Qual é o risco? Qual é o risco? É a empresa. Não tem garantia do fundo garantidor de crédito, a empresa que é a emissora e os bancos que são os intermediários, bancos, corretoras e distribuidoras, são os bancos de investimento, tá? Que faz aí essa intermediação, que é o que a gente chama de subscrição, né? Então, é uma opção, isso aí tem todo dia no mercado para quem quiser investir, tá? Outro tipo de negócio que está dentro de quando você vai fazer o IPO é a chamada operação de underwriting, que é a operação de subscrição, tá? Quando a empresa vai fazer um IPO, tá aqui, ó, um IPO, ela contrata, já tinha comentado, um grupo de empresas, que é um pool de empresas, um consórcio de empresa, uma empresa é a líder, o coordenador, e aí eles vão organizar todo o processo de lançamento de ações, fazer os editais, organizar tudo para promover o leilão, e aí, se o IPO ele tem demanda, o preço da ação sobe e vai ter maior lucro. Se o IPO não tem demanda, né, will make a lose, né, vai ter perda, né? Ou se o underwrite will make a profit, né? Então, é assim que acontece. Isso depende muito da demanda do mercado, tá? Então, a operação de underwrite é isso, é a organização da subscrição dessas ações ou de uma emissão de debêntures, por exemplo. Né? Então, isso tudo chama underwrite. Outra coisa que está em alta, né, e que é bastante negociado no mercado de capitais são os fundos de investimento imobiliário, tá? Os FIIs, né? O que é o fundo de investimento imobiliário? É um fundo de investimento normal, como tem um fundo de investimento em ações, fundo de investimento em multimercado, fundo de investimento cambial. Né? O fundo imobiliário tem uma destinação, ou seja, o recurso é para ser aplicado no mercado imobiliário. Seja ele por meio de aquisição de imóveis para aluguel, ou seja, na construção de imóveis, assim que pronto, vender, fazer caixa,
ou na compra de papéis que são relacionados à atividade imobiliária, que é os chamados fundos de papel. A regulação dele é dada pela Lei 8668, de 93, e também pelas instruções aqui da Comissão de Valores Imobiliários. Então, tem toda uma regulamentação própria. Existe a lei que regulamenta os fundos de investimento. E essa aqui é específica dos fundos de investimento imobiliários e também do FIACO, tá? Basicamente, o fundo imobiliário é o quê? Um condomínio de investidores, condomínio fechado de investidores, que integralizam cotas num fundo. Esse fundo vai no mercado imobiliário e faz as suas aquisições, investe o dinheiro aqui, espera aqui a rentabilidade, essa rentabilidade é distribuída aí aos cotistas na forma de rendimentos, de acordo com a quantidade de cotas de cada um. É assim que funciona um fundo imobiliário, tá? De acordo com a lei, né, 8668, os fundos têm uma natureza especial, específicas, como se fosse um condomínio fechado, divisão do patrimônio em cotas, que as cotas, então, são consideradas valores imobiliários, como uma ação é um valor imobiliário. O regime de distribuição, ou seja, ele tem que, por lei, distribuir 95% do seu caixa, né, na forma de rendimentos aos cotistas. Porém, a lei diz que teria que ser pelo menos a cada 6 meses, né? Ou seja, mas os fundos fazem isso mensalmente, distribuem mensalmente os seus proventos, tá? Então, para quem quer ter uma renda passiva mensal, é uma ótima opção investir em fundo imobiliário. Não há comunicabilidade dos bens de quem administra o fundo com os bens que foram adquiridos, são totalmente separados. Meu patrimônio pessoal, eu, gestor, administrador do fundo, não, meus patrimônios não nos comunica com os do fundo, ou seja, existe o princípio da entidade aí, né? Limitação da responsabilidade do investidor também é limitada, né? Ou seja, eu comprar cotas de um fundo, a minha responsabilidade, eu respondo perante o fundo até o montante do capital que eu tenho investido, de cotas que eu tenho. Ou seja, se o fundo falir, eu perco as minhas cotas, né? Meu patrimônio pessoal não vai responder além do valor das cotas, tá? Por dívidas que o fundo possa ter. Logicamente, precisa estar registrado na CVM. Vantagem e desvantagem. Bom, é muito baixo o mínimo que você pode aplicar. Por exemplo, R$ 10 hoje eu posso comprar. Tem vários fundos aí que tem cotas aí no valor aí na ordem de R$ 10. Então, com qualquer R$ 10 eu posso já estar investindo no fundo imobiliário. Imagina você com R$ 100 você compra 10 cotas, né? E você já está começando a investir. No outro mês você comprou mais 10, no outro mês mais 10. Ou seja, dá R$ 100 por mês. Se você fizer isso durante muitos anos, você vai ter um patrimônio legal lá na frente e rendendo juros todos os meses. E os fundos estão pagando bem, tá? Tem fundo de papel aí pagando 1,2, 1,3, 1,4% ao mês, né? 1,12, 1,13, 1% ao mês. É um bom rendimento, tá? É isento de imposto de renda, o pagamento dos proventos é isento de imposto de renda. Geralmente, os fundos compram vários imóveis, apesar que tem fundo que tem um único imóvel, né? Isso é um risco, né? Você comprar a cota de um fundo que tem um imóvel de aluguel que é apenas um imóvel. Então, o risco é alto porque né, o inquilino entregar o prédio, né, você tem uma vacância elevada, né? Tem um fundo que tinha um prédio, tem um prédio de escritório em Macaé, no Rio de Janeiro, né? E esse prédio estava alugado para a Petrobras, 100% do prédio. E a Petrobras pegou e entregou o prédio. Ou seja, teve 100% de vacância, né? Ou seja, os acionistas levaram um tombo porque ficou sem rendimento aí até começar a alugar o prédio novamente. Tem um fundo, que eu não sei o nome do fundo, que tem um único prédio em Brasília. E esse único prédio, 99% do prédio é alugado para o Banco do Brasil. Imagina se o Banco do Brasil entregar o prédio. Então, eu não quero mais. Ou seja, a vacância é muito alta. Então, é muito arriscado comprar cota de um fundo que tem um único imóvel. Tá? Tem um fundo em São Paulo, que é o Faria Lima, é o FLMA 11, que é o Fundo Faria Lima, não sei o que é o nome dele. Ele tem um prédio de escritório e um prédio que é um hotel, que está alugado para um hotel. Com a pandemia, o hotel, a vacância, a ocupação do hotel caiu para 10% da sua capacidade. Não tinha nem dinheiro para pagar
o aluguel, né, para o fundo, e aí o fundo passou a pagar muito pouco para o cotista. Então, é o risco, são dois imóveis só. Tá? A gestão, né, a qualidade dos imóveis é inquestionável, são só imóveis bons, né, não compra imóvel ruim, compra sempre imóvel bem localizado. A gestão é terceirizada, você não precisa se preocupar com a gestão. Desvantagem: você compra a cota hoje, amanhã ela pode, no futuro, estar valendo menos. Tá? É o risco de desvalorização da cota. Tá? Se eu compro a cota e eu vendo ela com lucro, eu tenho que pagar imposto de renda sobre o lucro que eu tenho sobre a cota. Tá? Lógico que eu não sou. Eu não sou o dono da propriedade, dono do fundo, o dono lá do prédio. Quem é dono do prédio é o fundo. Eu sou só investidor no fundo. Existe aquilo que eu falei, o risco da vacância, né? Você ter uma entrega dos prédios e não ter inquilino, né? Então, a vacância é, ela é um risco, né? Porém, se você tem um fundo que é bastante pulverizado, esse risco diminui. Quanto mais pulverizo, menos arriscado é o risco. Porque existe o risco de vacância ocupacional, e também existe o risco de vacância financeira, ou seja, do camarada ficar inadimplente, né? O fundo de papel, ele tem uma infinidade de papéis que ele comprou que espera receber. Se um camarada daquele não começa a não pagar o juro, eu tenho uma vacância financeira, tá? Mas é muito pulverizado, né? Então, assim, os fundos não arriscam muito, os fundos de papéis não arriscam muito em cima de concentrar os seus investimentos em um único papel, né? O máximo que chega é 3, 4% em um único papel. O restante é tudo pulverizado. E não existe garantia, ou seja, o risco é todo 100%, né? Ou seja, o risco do quê? Do fundo quebrar, tá? Se quebrar, você responde aí pelas suas cotas. Porém, é uma ótima vantagem de quem quer renda passiva. Eu acho que vale a pena correr o risco, tá? Tipos de fundos fundos de investimento imobiliário, né? Existem os fundos de investimento imobiliário voltados para desenvolvimento, são aqueles que vão trabalhar na construção, né, de projetos, e assim que eles concluem o projeto, vende, já vai vendendo na planta, e faz caixa, e começa outro, e faz caixa, começa outro, e faz caixa, e assim vai. É o chamado fundo de desenvolvimento. Tem os fundos de renda, que é aqueles que têm mais o foco em comprar prédios, escritórios, galpões logísticos, prédio para hospital, para faculdade, para hotel, né, e alugar shopping, né, que são chamados fundos de laje, fundos de tijolo, fundos de galpão logísticos. Então, eles são chamados fundos de renda, que compra construções prontas em bons lugares atrativos para alugar, aluga e com o rendimento, com os aluguéis, eles pagam, distribui isso para os cotistas. Tem também os fundos de papéis, que são chamados fundos de títulos de valores imobiliários, que são aqueles que basicamente alocam esses recursos na compra de papéis que giram dentro do mercado imobiliário. Então, é chamados fundos de papel. Eles compram muitos os certificados de recebíveis imobiliários, algumas letras hipotecárias e outros títulos. E também tem os fundos que compra cotas de fundos, que é o chamado fundos de fundos, né? Então, eles também compram cotas de outros fundos, né? Então, esse é um cuidado que precisa ter, que são os fundos que têm operações cruzadas, né? Então, assim, eu tenho um fundo que comprou papel, cota de outro fundo. Esse fundo não está indo bem. Se ele não está indo bem, ele acaba afetando esse aqui que tem cota dele. Então, eu preciso também ter atenção a isso, né? E tem os fundos híbridos, né? Os híbridos é aquele que faz um pouco de tudo aqui, né? Faz desenvolvimento de renda, compra papéis, então é o chamado fundo híbrido. Então, o investidor precisa escolher aqueles que melhor lhe agradam. Aqueles fundos de rendas, eles são mais estáveis, né? Ou seja, o rendimento que eles pagam, eles são mais estabilizados, porque faz um contrato de aluguel de longo prazo, então os aluguéis caem todo mês, então mantém uma estabilidade. Fundos híbridos já pode ter mais uma oscilação. Fundo de papel também pode ter, mas aí tem a questão também da taxa de juro, quanto que isso afeta esses contratos. Então, tem tudo isso, né? Hoje, fundos de papel está melhor do que fundo de renda, tá? Fundo de renda. Porém, que
Se a inflação, o juro cai muito, a taxa de Selic cai lá embaixo, o fundo de papel tende a render menos, porque às vezes estão muito atrelados à Selic. Né? Ou depende de quando que está a taxa de juros. Se a inflação cai também, está atrelada ao GPM ao IPCA. Mas, assim, os fundos de papéis estão rendendo mais hoje do que fundo de renda, tá? Bom, mas isso aí são opções que o investidor tem. Bom, então, dentro desse mercado, né, imobiliário, dentro do mercado financeiro, do mercado de capitais, gira muito esses títulos aqui, são os chamados LCI, LCA, os CRIs e os CRAs, né? A letra de crédito imobiliário, né? Então, é um título de renda fixa, que tem um prazo aí de curto e médio prazo, é uma ótima opção para investimento de curto e médio prazo em renda fixa, ou seja, não está tão exposto ao risco, tá? Porque você contrata a taxa e acabou, não importa aí o que vai acontecer com o mercado. E para a emissão, ela precisa ter lastro, tá? Ou seja, quem vai emitir precisa ter lastro. Geralmente são o quê? Bancos múltiplos, caixa econômica, companhias hipotecárias, né? Que são instituições que emitem as LCI, né? Que é um instrumento que ela usa para captação de recursos, para pôr no seu caixa, para financiar novas operações. Mas o que é o lastro para uma LCI? Olha, uma companhia dessa aí, uma caixa econômica, um banco, ele financia um imóvel. Financia a construção do imóvel ou a compra do imóvel. Ele faz um contrato com o cliente. Então, ele tem um valor a receber desse cliente. Então, esses contratos que ele tem com os clientes que ele financiou serve de lastro para ele fazer uma LCI e vender no mercado e captar recursos, pôr no seu caixa e fazer novos financiamentos. Com novos financiamentos, ele faz nova LCI. Então, essa LCI, ela vamos dizer assim, está atrelada a um valor que essa empresa tem para receber para garantir o pagamento dessa LCI na outra ponta. E esse é o lastro, tá? Então, ele é isento de imposto de renda para quem compra, pessoa física, pessoa jurídica cai na tabela progressiva, e ele ainda tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF, tá? Dentro do sistema financeiro. Então, é uma ótima opção de investimento em renda fixa e conta aí com a isenção do imposto de renda para pessoa física. E aí tem os CRI, o Certificado de Recebível Imobiliário. Bom, para a emissão de um CRI, é necessária aí uma securitizadora, uma empresa securitizadora que faz a securitização desses títulos. E precisa ter lastro, tá? Então, vamos imaginar uma companhia hipotecária, ou uma caixa econômica, ou um banco, ele faz financiamentos para os clientes. Então, ele tem os contratos. Ele vai receber dos clientes. Ele pega esses contratos e vende, securitiza isso junto a uma empresa. Então, ele cede os direitos para essa empresa. Então, o lastro é esses contratos que ele tem com os clientes. Então, com isso, ele pega e securitiza, vende para uma empresa, pega o dinheiro, põe no seu caixa e vai fazer novos negócios. A securitizadora converte isso num certificado de recebível que está baseado nesses papéis que ela comprou, cujos papéis têm a garantia lá na outra ponta que os clientes vão receber. Então, é feito os cálculos de margem, de segurança para tudo isso. E aí, então, ele emite o CRI e o CRI é vendido no mercado. Aí os fundos imobiliários compram esse CRI para ganhar o juro, né? Como se diz, fundos de pensão compram isso, previdência privada, corretoras, bancos, construtoras, incorporadas, fazem tudo, compram esses papéis. Então, isso é o CRI. É diferente da LCI, porque a LCI não precisa da securitizadora. A empresa não cede os direitos, simplesmente ela emite a LCI em cima do que ela quer receber. Tá? Foi isso que levou, né? Uma operação dessa natureza, mais ou menos parecida, que levou à quebra do sistema financeiro no mundo inteiro, que foi a grande crise bancária iniciada em 2008 nos Estados Unidos, que é o chamado subprime, né? Por quê? As empresas de crédito imobiliário, elas estavam vendendo imóvel para qualquer um. Você não precisa provar nada, né? Tem um filme que é um filme, mas é muito parecido muito mais com um documentário, né, de 3 caras que preveram o estouro da bolha, né, do imobiliário dos Estados Unidos. E eles foram investigar para ver se tinha bolha ou não. Eles começaram a ir em todo quanto é lugar.
Aí chegou, falou assim, é, chegava, tinha imóvel, tinha cara que tinha 3, 4 hipotecas, né? Essa pessoa, mas precisa provar renda? Não, não precisa provar nada. Aí, assim, fazia o crédito para qualquer pessoa que não tinha capacidade de pagar, não analisava o risco, e as empresas iam securitizando isso. E aí a securitizadora vendia um CRI, a outro vendia para o outro, e aí começou a não receber as hipotecas, começou a quebrar todo mundo em cadeia, né? Então, é, é preciso ter muito critério aqui na hora de conceder o crédito, tá? Análise de risco muito bem feita. Bom, semelhante à LCI, a letra de crédito imobiliário, existe a letra existe a letra de crédito agropecuário, tá? É muito parecida com a LCI. A diferença é que o dinheiro, o recurso, ele é destinado ao mercado agropecuário, enquanto que na LCI o recurso é destinado ao mercado imobiliário. Fora isso, elas são idênticas, tá? É um investimento de renda fixa também, bastante seguro, isento de imposto de renda para pessoa física, a pessoa jurídica cai na tabela progressiva, é uma aplicação de renda fixa de curto e médio prazo e também conta com a garantia do fundo garantidor de crédito. Então, a diferença está aí. Precisa ter lastro também, tá? Ter lastro. Vamos imaginar um banco, né? Ele faz operações de financiamento com seus clientes. Então, em cima do financiamento com seus clientes, ele tem uma cédula, né? Uma cédula de crédito rural, que é o contrato, junto com esse cliente, né? Produtor rural. Em cima disso, ele tem laço para emitir um LCA. Ele vende LCA no mercado, capta o dinheiro, coloca no caixa para fazer novos financiamentos. E assim o processo vai girando, tá? Então, a diferença só está nesse aspecto aí. O resto é igual a um LCI. E aí, isso também dá origem aí, né? Da mesma forma que no setor imobiliário, também existe o recebível do agronegócio, que são os CRAs, né? Também, da mesma forma, precisa de uma securitizadora, é, né, precisa ter lastro. Então, por exemplo, os bancos que atuam aí no agronegócio, eles emitem cédulas de crédito rural, cédula de produto rural, nota promissória rural, tudo isso aí, vamos dizer, são lastros para emissão de CRIs. Aí eles securitizam cede os direitos desses títulos para uma securitizadora, a securitizadora, então, converte isso num certificado recebível e vende no mercado, e aí os investidores compram, tá certo? Então, são formas aí de títulos que existem no mercado e são alternativas bastante viáveis e rentáveis e seguras aí, vamos assim dizer, para quem quer investir dinheiro em renda fixa e contar aí, no caso da pessoa física, com isenção de imposto de renda. Por exemplo, eu peguei aqui no site da corretora, isso aqui dia 19 de maio, tá? Uma LCI aqui, banco original que está vendendo, pagando 12,15 ao ano, isento de imposto de renda, porque é uma LCI. Vencimento daqui um ano, 2023. Precisa de muito dinheiro? Não. A partir de R$ 1.008 aí, você começa a comprar. Uma letra de crédito agropecuário, do agronegócio, né? 12,25 ao ano. Esse banco eu não conheço, Bocom, não sei o que o banco é esse, já para 2024, 2 anos de prazo. CRI aqui do CRI Beach Park, né? 8,25 mais IPCA, isento de imposto de renda, aqui já é um pouco mais longo, 2028. E aqui um CRA do JBS, ó, JBS emitindo um CRA, vencimento em 2031, já um prazo mais longo, né? Ou seja, tá cheio de opções aí nas corretoras, no seu banco, né? Tem várias opções aí para você comprar LCI e LCA. Às vezes você acha LCI atrelada ao CDI, né? 90%, 95%, 100%, 110%, aí depende, você pesquisar que você vai encontrando aí várias taxas aí para esses tipos, tá? É uma forma de aplicar em renda fixa, ou seja, a rentabilidade é um pouco menor, né? Você já conhece a rentabilidade, por isso que é renda fixa, e o risco é muito, muito baixo, né? Porque você até 250 mil você tem garantia do fundo garantidor de crédito e, ou seja, tem também aí a instituição que você está comprando, né? Ou seja, você pode comprar, por exemplo, aqui, ó, se você comprar aqui, você está comprando JBS. Ó.
tá? Então, como tem, assim, por exemplo, a Klabin, a Suzano, empresa de papel celulose, emite CRA para pegar dinheiro para financiar aí o plantio das suas lavouras de eucalipto, tá? Por exemplo. A BRF, que atua também no segmento de agronegócio, de produtos do agronegócio, e empresas que plantam soja, tipo a Vanguarda, né, que é uma empresa, a SLC Agrícola, pode emitir CRA, tá? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês aí, deixar aí essa mensagem aí para vocês. Hein? Então, um grande abraço.